Enquanto você está abrindo, eu quero fazer meus agradecimentos a Deus, primeiramente, e aos pastores, por chegar até este tempo. Né? Eu fui já lá no Castelão e eu estava dizendo para a pastora que Deus vai fazer prosperar. Porque aqui Deus tem coisa grande para este lugar. Aleluia. Então, agradecer a Deus por chegar até aqui na noite de hoje, nesta campanha poderosa. Quem acredita que Deus tem milagre para mim e para você nessa noite? Eu creio que Ele tem coisa grande preparada para fazer nas nossas vidas. Livro de 2 Crônicas 7. Nós vamos antecipar, vamos para os versículos 13. Quem encontrou, diga amém. Aleluia. Podemos ler o texto da palavra do Senhor Jesus, que diz assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Quem acredita na palavra do Senhor, feche seus olhos, vamos fazer um minuto de oração. Soberano Deus e eterno Pai, graças nós te damos, Pai, por mais essa oportunidade, porque nós acreditamos que o Senhor está neste lugar. Nós acreditamos que o Senhor tem coisa grande preparada para nós. E eu quero te pedir, Senhor, para que tu sejas bem-vindo aqui. A casa é tua, o povo também é teu, Senhor. Faz como tu queres operar aqui nessa noite, porque tu tens liberdade para fazer. Eu já quero profetizar no teu nome que haja cura, libertação, sinais, prodígios e maravilhas do meio do teu povo. Assim, meu Pai, fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode se assentar. Aleluia. Agora vocês dá uma salva de palmas para Jesus, porque ele merece toda a glória. Igreja amada do Senhor Jesus, estamos aqui dentro de uma campanha baseada no Salmo 107. Aleluia. Mas Deus, Ele me trouxe esse texto para estar trazendo para a igreja nessa noite. Porque nessa campanha é uma campanha onde o tema é sobre salvação, cura, livramento, libertação. Aleluia. E o que Deus me entregou mediante a esse texto já conhecido da igreja, e Deus me entregou o subtema: as 4 palavras da vitória de Deus para você. As 4 palavras da vitória de Deus para você. Quem acredita que você vai sair daqui tomando posse dessas 4 palavras e vai vivenciar muitas vitórias? Eu vou estar trazendo aqui alguns tópicos, então eu peço à igreja total atenção pela palavra, porque o milagre
milagre, aleluia, e não é pecado, é válido, é bênção nós recebemos vitórias e milagres. Mas só que muitos querem receber vitórias e milagres com a vida desestruturada. Como? Não tem como Deus fazer se você não está alinhado com a vontade dele. Não tem como Deus falar com você se a sua vida não está alinhada com a palavra. Aí a pessoa pode fazer no segundo das campanhas e nada vai acontecer. Sabe o que eu quero trazer para a igreja dentro desta campanha? É que se até hoje você pode olhar para a sua vida e ver verdadeiramente algo precisa ser consertado. Algo precisa ser mudado para que Deus venha operar na minha vida desta campanha, então comece hoje. Porque você vai ter outros dias ainda da campanha para que Deus faça na sua vida. Glória a Deus. Porque tem pessoas que iniciam a campanha e se frustram porque não recebem o milagre, mas não veem que a culpa está em si, não em Deus. Não vê que a vida da pessoa que precisa mudar de igreja. Nós estamos vivendo um tempo que precisa haver uma renovação de Deus dentro das igrejas. Precisa haver uma renovação de Deus no meio do povo. Sabe por quê? Porque o povo de Deus estão acostumados a querer receber vitórias em obediência. Estão acostumados a querer receber milagres sem ter uma vida alinhada com Deus. E é por isso que eu quero trazer nessa noite que receber milagre, se alinhe com Deus. Se alinhe com a vontade dele. A partir do momento que você se alinhar com a vontade dele, você vai ouvir a voz de Deus como Salomão ouviu. Você vai ouvir a voz de Deus. Aleluia. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos vivendo uma geração acostumados a querer ouvir a voz de Deus só através do profeta. E Deus ele quer falar com cada um de nós sem precisar de intermediário. Agora, a diferença é que o povo não quer se voltar para Deus. A diferença é que o povo só quer receber vitória, 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 e a obediência onde é que está. E o pagar o preço, a humilhação, a busca, onde é que está. O que eu quero dizer, igreja, é que você vai receber sim o seu milagre. Você vai receber sim a sua vitória, mas se alinhe com a vontade dele. Se alinhe em ouvir a voz de Deus. Se alinhe em obedecer a palavra do Senhor. Porque, igreja, muitas das vezes a gente vem para o culto acostumado a dizer assim, Deus vai falar comigo, porque hoje eu estou precisando de uma resposta de vitória, de bênção, de conforto, e nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. Quando Deus me entregou essa palavra, eu disse, Senhor, é uma palavra até dura, é uma palavra que eu estou sentindo nas minhas costas, que eu estou sentindo dentro do meu coração. E sabe o que Deus disse para mim? Disse, minha filha, o meu povo não vai chegar ao céu com uma palavra que vai amansar o ego, não. O meu povo vai chegar ao céu com uma palavra dura, sim. Porque a palavra dura nos coloca no prumo e nos faz alcançar a vitória. Não sei se a igreja está entendendo. Pode não ser a palavra que você queria ouvir, mas você vai se segurar na cadeira para receber o que Deus tem para você. O segundo ponto é Deus escolheu aquele templo e aquele povo para ser seu exclusivo, mas sabia que eles iriam errar. Então falou uma situação hipotética, mas deixou a chave para o agir dele. Não sei se você está entendendo. Mas nós vemos aqui o versículo 13, que ele deixou uma situação hipotética. Olha, Salomão, se eu fechar os céus, se não houver chuva, se houver uma praga de enfermidade que vier sobre o meu povo, sobre o país, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os pecados e sararei a terra. Não sei se é
chorar, clamar a Jesus. Mas por que não clamou antes? Por que não buscou antes? Por que não se humilhou antes? Não sei se a igreja está entendendo. Deus ele não quer esperar acontecer algo para você clamar, para você buscar, para você se humilhar. Ele quer que você faça antes de acontecer. A igreja está entendendo? Aleluia. Porque nós estamos mal acostumados, igreja. Nós só deixamos para buscar verdadeiramente quando a gente está passando uma luta. Depois que a luta passa, a gente se deita na rede, fica se balançando e se esquece de orar. E se esquece de buscar. E se esquece de jejuar. E aí depois quando chega uma outra luta, no instante sabe o caminho da oração de novo. Mas só que eu quero declarar sobre esta igreja, sobre este povo, que o Senhor ele vai te sacudir espiritualmente. Ele vai te impulsionar espiritualmente. Ainda vai a soremana calaraba encher. Ele vai te encorajar espiritualmente para que vocês clamem, humilhem-se e busquem antes da luta chegar. Para que Deus te entregue nessa noite. Levanta a mão se você quiser receber. Uma unção de ânimo, uma unção de ousadia, uma unção de coragem, uma unção, sabe de quê? De disposição, aleluia, para que você clame. Essa unção de disposição é necessária neste tempo, porque pense no povo que está desanimado e preguiçoso. Pense no povo que não está mais valorizando o tempo de oração. Não está mais valorizando o tempo da busca. Não está mais valorizando o tempo de se humilhar. Eu não sei se você já viveu ou leu, porque eu acredito que 90% do povo cristão nunca leu este versículo que tem lá no livro de Lamentações. Coloca o rosto no povo. Talvez ainda haja esperança. Se eu perguntar, acho que 90% do povo não viu esse versículo aí. Você já experimentou colocar o rosto no pó? Colocar a cara assim no chão e clamar e pedir misericórdia a Deus? E dizer como aquele publicano, aleluia, que diz: Senhor, eu sou pecador, não sou nada. Porque a gente é acostumado, igreja, a quando se ajoelhar para orar, ó Senhor, eu tenho dizimado, eu tenho ofertado, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo na tua obra. Deus não quer saber o que você está fazendo. Deus quer saber se você está buscando a face dele. Porque nós estamos vivendo uma geração que está aí querendo mostrar para Deus o que está fazendo. Não sei se você está entendendo, mas Deus não quer saber se você está evangelizando, se você está pregando, se você está passando profecia, se você está louvando. Deus quer saber se você está buscando, se você está colocando o rosto no pó, se você está se humilhando. Sabe por quê, igreja? Porque não é mais tempo de estar vindo no templo brincando de ser crente. Não é mais tempo. Não é mais tempo de estar vindo para a igreja só quando tem campanha, tarde de milagre. Não é mais tempo. É tempo agora de verdadeiramente se alinhar com a vontade de Deus e dizer: Senhor, eu quero te buscar mais. Eu quero estar mais perto de ti. Eu quero receber tudo que o Senhor tem para a minha vida. Não sei se a igreja está entendendo. Aleluia, mas eu sinto graça de Deus aqui. Eu sinto graça de Deus aqui. E se você está ligado, você também está sentindo. Muitas das vezes dizemos que somos povo dele, mas não buscamos, nem oramos ou humilhamos. Mas porque sempre achamos que estamos bem, que está tudo certo. Mas acontece que Deus é o único que nos conhece no íntimo. E o que Ele quer é que sempre dependemos dele. Não sei se você está entendendo, igreja, mas eu preciso entregar. Aqui nesse texto, qual é a primeira frase que diz no
pelo meu nome. Sabe o que é que significa? Na língua portuguesa, esse sim é talvez. É o porém. Não é uma afirmação. É uma situação. Se o meu povo, que diz que se chama pelo meu nome, não sei se você está entendendo, mas muitas das vezes dizemos só de falar, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou crente, mas as ações não condizem. A caminhada não condiz. Aí diz assim, eu sou cristão. Mas não ora, não se humilha, não busca a face do Senhor. Só está no domingo na igreja. Aleluia. E como é que diz que se chama pelo nome do Senhor? Eu vou te dar um exemplo. Você já tentou entrar em alguma festa particular se o seu nome não estiver na lista? Se o seu nome não estiver na lista da festa VIP, que nem diz, tu vai entrar? Não, vai ser barrado. Sabe por quê? Porque o teu nome não está lá. Então, da mesma forma, é quando aqueles cristãos que diz que se chamam pelo nome do Senhor, mas o nome não está lá escrito. Não está lá no escrito, da lista daqueles que se humilham, daquele que busca, daquele que ora. Deus não quer um cristão só de palavras. Deus quer um cristão de atitudes. Deus não quer que você saia dizendo para todo mundo que é crente se as suas atitudes não condizem. Deus quer que as suas atitudes venham condizer. Deus quer que aonde você for as pessoas reconheçam e vejam que tu é cristão. Que tu se chama pelo nome do Senhor. Que tu é filho. Que tu é filha do Senhor. Aqui o Senhor estava dando uma cura para o povo de Israel. Dizendo assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Sabe o que ele estava dizendo? O meu povo que diz que se chama pelo meu nome não sabe nem o que é humilhação. Só se humilhava quando a luta apertava. Só buscava quando vinham os outros povos atacar Israel. Aí se humilhava. Aí clamava ao Deus dos céus. Mas acontece que quando Deus dava vitória, viravam as costas para Deus e iam buscar os outros deuses. Aí sabe o que eu vejo? É coincidência demais com essa geração de hoje. É coincidência demais. Sabe por quê? Porque tem pessoas aí que estão no nosso meio, mas não são dos nossos. Está no nosso meio, mas são joio. Sabe por quê? Porque só está no nosso meio e quando tiver aparência, fama, aplausos e poder. Mas depois que acabar, não vai estar no nosso meio. Não sei se você está entendendo. Deus não quer um povo que só diga que se chama pelo nome do Senhor. Deus quer um povo com a credencial dele. Verdadeiramente. E sabe como é que você conquista essa credencial do céu? Quando você subir. Quando você busca. Quando você clama. Sabe o que é que acontece, igreja? É que, ao meu ver, na minha opinião, aquela passagem, aleluia, quando os 7 filhos de Seva, do sacerdote, foram expulsar aqueles demônios, e o demônio disse: eu sei quem é Paulo, e sei quem é Jesus, mas vamos, quem sois? Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. No mundo espiritual precisa nós ter uma credencial perante o céu e perante o inferno. Para que saibam quem nós somos. E aí, eu te garanto que tem muito cristão queimado lá no inferno. Porque a credencial não tem mais não. Não tem mais porque não tem respaldo. Não tem legalidade, não tem autoridade. Mas eu quero pregar para o povo nessa noite, que a partir deste culto vai começar a buscar, vai começar a se humilhar, vai começar a orar, vai saber que é colocar o rosto no pó para receber de Deus. Aleluia! Porque Deus ele não quer tornar eu e você cristão de águas rasas.
questão de águas profundas. E as águas profundas, igreja, ela não é somente quando nós recebemos as nossas vitórias, nossos milagres, é quando a gente conhece mais a Deus. Quando a gente conhece mais os mistérios do Senhor. Quando a gente se aprofunda em conhecer mais da parte de Deus. Então eu não sei como que você chegou aqui nessa noite, mas eu quero profetizar na tua vida que Deus ele vai te entregar sim a vitória, o milagre que você espera, mas Ele também vai te encorajar a conhecer mais os mistérios dele. Para tu se mergulhar em águas mais profundas, tu não se contentar em ficar no raso, mas tu ir no profundo. Sabe por quê, igreja? É porque nós estamos vivendo uma geração que está colocando o povo para viver no raso. Está colocando o povo acostumado a andar no raso e não encoraja o povo para orar, para a gente lá, para buscar. E eu louvo a Deus por ter vivido o tempo de que na minha infância eu fui ensinada a jejuar, eu fui ensinada a orar, eu fui ensinada a ler a palavra. E hoje eu conheço pessoas que dizem que há mais de 20 anos seguem a Deus e não sabem jejuar. Aí eu fico, como é que tu segue a Deus há mais de 20 anos e não sabe o que é jejuar? Ah, não me ensinaram. Eu digo, e esses 20 anos tu estava fazendo o que na igreja? Tu estava só sentada na igreja? Não sei se você está entendendo. Deus não quer que você chegamos aqui a culto após culto, sentar e sair daqui sem aprender nada. Deus quer que você saia daqui aprendendo para lá na frente você ensinar para quem não sabe. Não sei se a igreja está entendendo. Mas Salomão, ele não sabia. Mas seu pai Davi chamou ele e disse, preciso te ensinar aqui umas coisas. E ensinou. E ali ele começou a colocar em prática, mesmo na sua juventude, o que era ouvir a voz de Deus. Por isso que é importante, igreja, sim, a gente incentivar os nossos jovens e as nossas crianças a conhecer a Deus, a ensinar as Escrituras. Claro que as crianças eles não vão aprender da forma como a gente sabe adulto, mas você ensinar de uma maneira lúdica, mas ensinar o texto da palavra. Porque eu criança fui ensinada. E eu criança sabia de cor os filhos da harpa. Pergunta hoje se uma criança da igreja sabe de cor os filhos da harpa. Porque não é ensinado. Sabe por que eu falo para a igreja, aonde eu vou? Que a nossa geração de amanhã dentro da igreja é as nossas crianças. É os nossos jovens. E aonde a gente tem visto que o diabo tem mais minado. Porque é a geração de amanhã. Então você e eu somos encarregados de apoiar, de ajudar e de ensinar. Amém, igreja? Para que amanhã você possa ver os frutos na casa de Deus. Já estou na semana, já vou morrer. O quarto tópico é, porque quando reconhecemos, se humilhamos e se afastamos do pecado, Deus vai ouvir, perdoar e curar. Aqui no texto, o povo Israel iria passar pela luta, porque não se humilhava mais ou buscava em Deus em oração e não se afastava do erro. Não sei se você está entendendo, mas sabe qual é as 4 chaves da nossa vitória? Está lá no versículo 14. Se humilhar, orar, buscar a face e se converter dos seus maus caminhos. Simples. É 4 coisas simples. É 4 tópicos simples que muitas das vezes a gente negligencia. É o se humilhar, é o buscar, é se converter dos seus maus caminhos. Ah, missionária, mas eu já estou na casa de Deus. Eu já estou aqui buscando a Deus. Eu ainda preciso me converter mais, eu ainda preciso ter mais libertação. Aí é que você precisa.
buscar a face do Senhor. O segundo ponto para que Deus venha te perdoar e te limpar todos os dias e te santificar é se afastar do pecado, é se converter dos seus maus caminhos. Todos os dias é necessário a gente se converter dos nossos maus caminhos, sabe por quê? Porque todos os dias o nosso eu e a nossa carne, ela tem tendência a errar. Seja em palavras, seja em atitudes. Tem momentos, igreja, que o nosso eu, o nosso caráter, ele quer reinar, ele quer florescer. E ali, muitas das vezes, a gente deixa o pecado da raiva, do ódio, da inveja, do rancor, predominar no coração. Aí, nessa hora, se você não vigiar e não se afastar desse pecado, você vai começar a cair no pecado. E aí, como é que Deus vai te perdoar? Aí, como é que Deus vai curar a sua terra? Deus vai curar a sua casa. Eu já fui, igreja, ministrar em alguns lugares e orar em algumas casas, aonde Deus me mostrava que a situação daquele lugar e daquela casa, tudo era por causa, sabe de quê? Do pecado. Aquela casa estava daquele jeito, aquela família enferma daquele jeito por causa de pecado. E o pecado, muitas das vezes, era atitudes de falta de perdão. Era atitudes de Deus transformar o coração. E ali não tinha como Deus operar. E ali não tinha como Deus curar aquela terra. Não sei se você está entendendo. Não sei se você está entendendo. Mas Deus, Ele me trouxe aqui para que, mediante essa palavra, não é uma palavra para você sair daqui suado e dizer, eu vou uma beleza. Não, é uma palavra hoje para você se analisar com Deus. E dizer, Senhor, o que é que eu preciso na minha vida, dentro da minha casa, para que Deus venha sarar, para que Deus venha curar, para que Deus venha limpar. Me mostra, fala, que o Senhor Ele fala, que o Senhor Ele mostra. Porque às vezes tem situações, igreja, que acontecem dentro da nossa casa por causa de pecado que muitas das vezes a gente não está nem vendo. Então hoje é momento da gente se avaliar. Senhor, essa situação que está acontecendo na minha vida e na minha casa, se for algum pecado, me mostra, porque eu quero me consertar. Eu quero mudança. Eu quero libertação. Sabe por quê, igreja? Porque nós estamos querendo trazer os que estão lá fora para dentro para serem libertos, curados, sarados, sim. Mas muitas das vezes os de dentro não estão libertos, não estão curados, não estão sarados. Então hoje o culto é para eu e você, de maneira individual, se avaliar a sua vida e a sua casa. De maneira individual, se avaliar agora, dentro de si. Me mostra, me faz eu sentir, me faz eu ver o que é preciso. Porque eu quero ter essa cura sobre minha casa, sobre minha vida. Eu quero ser sarada na terra. Sabe por quê, igreja? Porque Deus quer que quando chega o final desta campanha, você possa estar aqui dando testemunho. Em dizer, Deus sarou a minha terra. Deus sarou a minha casa, porque eu me consertei, eu me alinhei, eu estou procurando obedecer. Eu sinto graça de Deus aqui, porque Deus está falando com pessoas. Deus está falando com pessoas aqui, sabe por quê? Que Deus ainda não fez na tua casa, na tua vida, porque é você que precisa ser consertado. É você que precisa ser alinhado com a vontade de Deus e você não está.
porque eu quero vivenciar o teu milagre. Eu quero vivenciar a tua palavra em minha vida. E eu quero concluir. A conclusão é que ver os céus, te ouvir, quer receber o perdão de Deus e sarar a sua terra, use essas 4 palavras: humilhação, oração, buscar e se afastar do pecado. E com essa, texto eu encerro. Eu encerro e te dizer: quer vivenciar milagres de Deus? Começa a se alinhar com o Senhor. Começa a dizer: Pai, me mostra o que é que eu preciso ser consertado. Me mostra, Pai, o que eu preciso receber de Deus. Me mostra, Pai, o que é necessário ser arrancado. Porque sabia, igreja, que tem vitórias de Deus que não recebemos ainda. Porque tem algo ocupando um lugar que não deveria ocupar. E ali, por causa daquilo que a gente está segurando e não quer renunciar, Deus não entrega a vitória que a gente precisa. Então, não sei se a igreja vai entender, mas eu quero nem que seja uma pessoa que Deus falou hoje aqui. Então, você vai se colocar de pé.